Estamos aqui com o Alessandro Molon, que está falando tudo o que ele pretende fazer caso ele assuma a nossa cidade do Rio de Janeiro. E eu vou falar agora, perguntar a ele sobre um assunto que também eu acho que todos vocês querem saber, que é sobre a saúde da nossa cidade, né? Que realmente melhorou muito, né? Eu acho que não há como não reconhecer, mas ainda há uma grande defasagem, principalmente naquele negócio de atendimento, né? Falta de médico aqui, médico acolá, e realmente todos os candidatos pretendem fazer alguma coisa para melhorar. O senhor, o que você pretende fazer caso assuma a cidade do Rio de Janeiro na área de saúde? Bom, em primeiro lugar, Alda, é preciso dizer o seguinte, tem coisas que melhoraram. Na saúde, a atenção básica melhorou. A clínica da família foi um avanço importante. Vai continuar a clínica? Vou continuar, claro, porque eu não sou aquele tipo de político que entra no poder e destrói o que o anterior fez. Isso eu acho é horrível isso, é. Eu falava com você no intervalo aqui, se tivessem continuado os CIEPs, que lá atrás o Brizola começou, hoje muitos desses rapazes aí que estão segurando o fuzil estariam segurando um livro, um violino, um instrumento de pesquisa. Então nós não vamos interromper as coisas boas que foram iniciadas. O que está dando certo tem que ficar Tem que continuar, tem que melhorar e levar adiante. Por exemplo, a única coisa que não é boa nessas clínicas da família é assim, entregar essa gestão de bilhões de reais para OSs escolhidas sem licitação não está certo. Teve casos aí de descoberta de desvio de dinheiro público de OS para comprar carro de luxo, cavalo de raça e pagar um almoço caro. E a população sem remédio. Então a gente não vai permitir isso. Vai fazer auditoria e vai entregar progressivamente para uma fundação de saúde que vai cuidar só de clínica da família. Agora, o que não está funcionando? Não está funcionando, primeiro, médico em emergência. A pessoa chega na emergência do hospital, não tem médico suficiente. Então a gente vai focar em emergência de hospital e no passo seguinte a clínica da família, que é o quê? A consulta com o especialista e a realização de exame. O sujeito vai na clínica da família, é atendido e tal, tem um atendimento ótimo. Precisa de uma cirurgia de catarata. Não tem. Uma senhora outro dia em Bangu me abraçou, começou a chorar, disse, Molon, você for o prefeito, por favor, cuida do próximo passo. Né? Ela falou, essa cirurgia de catarata que eu preciso fazer, estou desde janeiro tentando marcar, nós estamos em setembro, não foi marcada ainda. Então, a consulta com o especialista, a pequena cirurgia, o exame de imagem, tem uma suspeita de câncer, a pessoa precisa fazer um exame de imagem. Não tem exame de imagem. É marcado para daqui a 6 meses. Ora, com câncer, se você demora muito tempo, pode ser fatal. Então isso tem que andar. Isso não está funcionando. O CISREG, que é o sistema de regulação, não funciona. A gente vai mudar o CISREG e vai fazê-lo funcionar. Molon, e isso, porque eu concordo com você, tinha uma coisa que me angustiava muito, eu falava o seguinte, eu não posso não entender tanto de políticas públicas, de gestão pública, mas uma coisa eu sei, eu não posso poder marcar uma ultrassonografia para daqui a 2 semanas e a diarista que trabalha para mim precisar de 8 meses para marcar a mesma ultrassonografia. Tem alguma coisa muito errado, né? Isso. Só que isso que você está falando é lindo, mas ele vai gerar para os seus cofres um custo que eu imagino alto ou não. Ou vai haver algum tipo de... Como é que a saúde vai chegar para todos com qualidade mais da já melhorou, mas como é que a gente vai chegar num ponto mais próximo do ideal? Olha, primeiro de dinheiro mesmo. Primeiro com parcerias. Né? Por exemplo, o Instituto Nacional do Câncer, ele tem sede no Rio de Janeiro. A parceria da Prefeitura com o Instituto Nacional do Câncer podia ter sido muito maior. O Instituto Nacional do Câncer está à disposição para treinar as equipes da Prefeitura, para orientar a primeira abordagem. O câncer é hoje a segunda causa de doença, de morte por doença no Brasil, só perde para a doença cardiovascular. Isso daqui a pouco vai se tornar a primeira causa, porque com o envelhecimento da população, menos gente está morrendo do coração e mais gente vai morrer de câncer. Então é fundamental dar um tratamento rápido a isso para salvar a vida das pessoas. No Rio de Janeiro, por exemplo, uma parceria da Prefeitura com o Instituto Nacional do Câncer vai ajudar muito nessa direção. Outro exemplo, a gente substitui as OS por uma fundação de saúde, vai economizar dinheiro público. Tem muito dinheiro desviado aí. Se a gente fechar o ralo da corrupção, vai ter mais dinheiro para garantir um atendimento mais digno. E parceria com a iniciativa privada, porque é possível fazer mais parcerias, inclusive na área da saúde. Mudar um pouco de tema, para um tema muito importante que você falou no início, que é da mobilidade urbana, mas aí sob a ótica do cidadão que hoje sofre para pegar um ônibus que não passa mais na rua dele, porque houve uma mudança radical nas linhas de ônibus da cidade, paga uma passagem cara para não ter um serviço de qualidade. Isso é uma relação específica da Prefeitura com as linhas de ônibus. Como melhorar isso? Como resolver esse problema? Como fazer com que o ônibus volte a passar na porta da casa do cidadão? O Henrique, outro dia eu estava chegando no meu escritório, no centro,
E uma senhora veio falar comigo o seguinte: Molon, o que houve com as linhas de ônibus? Eu digo, foram todas mudadas. Por que foram mudadas? Bom, porque disseram que iam racionalizar a distribuição. Disse, olha, eu soltava aqui perto do trabalho, agora estou soltando a 1 km de distância, eu tenho artrose, eu chego aqui no trabalho arrebentada de dor. Chego em casa à noite com mais dor ainda. Então, é o que eu falava da transparência. Cadê o estudo que embasou essa mudança? Quem fez esse estudo? Com base em quê? Com que objetivo? Não há transparência. Então, o que a nossa prefeitura vai fazer? Nós vamos rever toda essa distribuição. Primeira coisa, vamos chamar a COP e outros órgãos especialistas em transporte para fazer um estudo de demanda e reorganizar a distribuição, com foco no cidadão. O foco tem que ser o interesse do cidadão, não o interesse da empresa. Então esse é um passo fundamental e isso a gente vai fazer. Henrique, eu tive gente me perguntando, pergunta para ele sobre os ônibus, exatamente. Até estudantes que de repente desciam para pegar o ônibus para a faculdade e não passavam mais ali, acabou esse itinerário. Então isso mexeu muito com o dia a dia de muitos cariocas. Mas e o bilhete único? Você não acha que o bilhete único foi uma coisa que facilitou? Porque, por exemplo, na minha casa, as pessoas todas ficaram, olha, para mim é muito melhor agora, muito mais rápido, não é? Temos que falar um lado positivo. Não, claro, é isso que eu digo, tem que ter uma visão equilibrada. Equilibrada, seguinte, as coisas boas a gente vai manter. Então a gente só fala mal não. E se foi o que você falou, o que for bom, você vai dar continuidade. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem que ter, aqui nessa mudança das linhas de ônibus, o que a gente está falando é o seguinte, é transparência. Né? Quer dizer, as pessoas querem entender o que houve, por que houve. E participação, as pessoas seriam ouvidas. Dizer, olha, eu pego ônibus aqui, tem que ter um estudo de demanda. O bilhete único, a gente tem que integrar mais o bilhete único. Outros modais têm que estar integrados com o bilhete único. Então tem algo a se fazer nesse campo também. A própria gestão do bilhete, o correto é que ela fosse da prefeitura. A empresa que presta o serviço, ela vai receber pelo serviço. Mas quem gerencia o sistema de fornecimento de cartão, até por uma questão de transparência, tem que ser a prefeitura, não podem ser as empresas de ônibus. Isso é bom para a cidade. Não é a empresa que tem que vender o bilhete e a prefeitura ser informada de quantas pessoas andam de ônibus. É a prefeitura vender, o sistema ser transparente e as empresas que prestam serviço vão ser remuneradas pelo serviço. É justo, esse é o sistema em que a gente vive. Então há algo a se fazer também aqui em termos de transparência e participação. Aldo, eu acho que é isso, porque foi mudado de repente. O pessoal não ficou sabendo muito que os ônibus paravam de passar. As pessoas não souberam nem mais onde os ônibus estavam passando. Teve um grande jornal aqui do Rio de Janeiro que fez uma reportagem muito interessante. Mostrou um usuário que imprimiu as linhas de ônibus novas e colou no ponto de ônibus e as pessoas não sabiam nem mais onde pegar. Todo mundo muito perdido. O que você achou dos BRTs? Eu achei um avanço importante. Foi? Avanço importante. Porque, veja bem, o Leleco, é uma solução ultrapassada, tá? Curitiba fez isso há 30 anos atrás. Certo. O transporte moderno é um transporte sobre trilhos. É como o metrô também, nós estamos muito tempo atrás e conseguimos fazer agora, né? Mas melhorou? Melhorou. Agora, como é que pode melhorar mais? É a operação. A operação do BRT pode ser melhor. Um dos problemas da operação do BRT, em alguns lugares, o piso de asfalto. O piso de asfalto esburaca, ainda mais aqui no Rio, na prefeitura atual, esburaca em 10 dias. Aquele elevado do Joá, o asfalto lá durou 10 dias. Quando esburaca o asfalto, porque a obra é de má qualidade, porque foi superfaturada, porque não houve licitação, o BRT quebra, porque ele é baixo. Ele passa ali, ele quebra, ele sai de circulação. Quando ele sai de circulação, você tem menos ônibus circulando. Quando você tem menos ônibus, mais superlotação. Então, a própria operação do BRT pode melhorar. Eu considerei um avanço importante, nós não desfaríamos isso. Bom, o que você acha agora que este ano é o primeiro ano que as empresas não vão poder financiar as campanhas? Ótima pergunta. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo isso como uma mudança muito importante. Eu lutei muito para que isso acontecesse, não consegui. Lá na Câmara dos Deputados, o ex-deputado Eduardo Cunha atrapalhou muito isso. Foi uma luta muito dura, inclusive contra ele, que a gente venceu nessa semana passada. A cassação dele foi uma grande vitória nossa, da qual me disseram muitas vezes para desistir. Eu cansei de ouvir gente dizendo, é impossível, esquece, ele é o cara mais poderoso do Brasil, desista. Nós insistimos, felizmente foi feita justiça e ele foi cassado. Ele lutou muito contra a proibição de doação de empresa. E nós não conseguimos aprovar isso no Congresso. Isso teve que vir do Supremo. Agora, isso mudou muito as campanhas. Porque o sistema é novo, a campanha está em metade do tempo, o tempo de TV diminuiu e a arrecadação está muito menor. Então está tudo mais difícil, a gente vai demorar um tempo para se adaptar. Por isso é que é importante a doação de cada pessoa física que queira ajudar. Como é que a pessoa pode doar na sua campanha? Pode falar. Ela entra no meu site, o meu site é molonprefeito18.com.br e lá, uma das abinhas lá do site tem fazer a doação, doar. Certo.
Ela doa através de cartão de crédito ou débito. É tudo automático. Isso agora é uma modernidade mesmo. Uma modernidade pelo ótima. Cartão de crédito, eu achei tão interessante isso. Isso foi um avanço de repente até divide algumas vezes. Não, sabe o que acontece? Eles, na verdade, pagam com D mais 30, ou seja, a pessoa doa hoje, você recebe daqui a 30 dias, mas existe até um sistema de você antecipar o recebimento com a taxa que eles cobram a mais, né? Eu acho que esse é um método muito saudável. O ideal de financiamento de campanha não é ter pouca gente doando muito. É ter muita gente doando pouco. Mas estão ajudando também os cartões de crédito, né? De certa forma, é uma forma de... Até algo que eu acho que deveria mudar, porque eu acho que esse tipo de serviço não deveria ser remunerado. Pensa bem, né? Porque se você... As empresas também estão ganhando com isso. Se você quiser tirar o dinheiro adiantado... Eles vivem disso, né? Mesmo não sendo adiantado, você paga uma taxa. Claro. E se adiantar, paga uma taxa maior. Exatamente. Agora, o correto... Geralmente o candidato está sem as doações, normalmente o cara vai doar, ele vai querer antecipar. Ele não vai esperar 30 dias, não toma menos de 15 dias das eleições. O cara faz a doação para você no cartão. Você vai receber 15 dias depois. Já passou as eleições. Agora, vai querer antecipação. O correto seria esse serviço ser um serviço que os cartões prestassem de forma gratuita para a democracia brasileira. Isso é importante, não é para o candidato. Isso é importante, isso é importante para o Brasil. A Alda já teve no TRE, sabe qual a importância de se cuidar das eleições. Isso é um tema de todos nós. A gente está escolhendo quem vai governar a cidade da gente. Eles têm outra maneira de ganhar, não vai ganhar em cima do candidato. Tem outras formas de ganhar, eles ganham. E o candidato acaba aceitando, que para ele é uma forma, né? Hoje em dia as pessoas fazem tudo com cartão. Doação, e o cara fez educação de quê? Não, a tua doação não quer, por causa do cartão de crédito. Já que a gente está falando de internet, né? Você é o pai aí do Marco Civil, eu já te entrevistei sobre o tema, né? Eu tinha essa pergunta guardada sobre inclusão digital, né? Para a cidade do Rio de Janeiro. A gente sabe muito bem aqui que existem vários Rios de Janeiro dentro de um só. É verdade. E eu queria saber como é que você pensa a inclusão digital, que hoje é tão necessária. Para alguns é inimaginável pensar que tem gente que ainda não tem acesso, mas tem, né? Deve ter bastante, principalmente nas comunidades, nas favelas. Como é que você pensa isso para a cidade? O quanto isso está ao alcance da prefeitura, enfim? Olha só, Bia, em primeiro lugar, sua pergunta é ótima. Né? Eu fui relator do Marco Civil da Internet, tenho muito orgulho disso. Essa é a lei considerada a melhor lei de internet do mundo por quem inventou a internet. Quem criou a internet considera o Marco Civil a melhor lei de internet do mundo. E houve quem achou que isso era censura. Né? Na época teve isso. Mas houve ali também um pouco de má fé, a gente que queria um pouco atrapalhar o trabalho, porque o Marco Civil contrariava o interesse de grandes empresas, das telefônicas, e beneficiava o usuário. Então, tinha também esse tipo de jogo sujo por trás. Mas a gente venceu. Foi uma lei que foi construída com a participação da sociedade, uma coisa também da qual me orgulho, ou seja, eu tenho experiência de governar, ou administrar, ou fazer lei ouvindo a sociedade, eu já sei fazer isso. E foi tão bom e deu tão certo, que a lei foi aprovada por unanimidade no Senado. Né? Um projeto de lei de autoria da ex-presidente Dilma, portanto, enviado por ela para o Congresso e que teve o apoio da oposição toda. Por quê? Porque entenderam que era uma lei boa. Isso foi diálogo. Né? Agora, como é que a gente faz inclusão digital? Pouco menos da metade da população brasileira, mas quase metade, está fora da internet. Então, esse é um problema sério no Brasil e no Rio também. Inclusão digital, hoje em dia, é quase que como garantir a alfabetização nas escolas. Ou seja, é uma inclusão muito importante, porque grande parte da vida hoje você resolve pela internet. As escolas da prefeitura podem atuar nisso. No nosso governo, vão começar a atuar lá no começo do ensino fundamental. Os ingleses estão ensinando linguagem de programação hoje para crianças de 6 anos. Por quê? Porque querem que as crianças aprendam a fazer aplicativos. Se considera a literação da criança na informática, né? Isso agora se fala de uma nova alfabetização. É uma nova alfabetização. Então a gente vai começar nas escolas e vai ter projetos para isso, garantindo em centros de cidadania também oferta para as pessoas que já saíram da escola e que querem aprender a mexer com a internet, é fundamental para a vida delas. Desculpa, porque tem gente, a internet é cara, né? Não sei, a gente paga alguma coisa todo mês. E quem não tem? Fica sem acesso, tem Wi-Fi, tem Wi-Fi livre, olha só, tem cidades do Brasil que já oferecem Wi-Fi gratuito, pago pela iniciativa privada. Sim. Então não custa nada para o poder público. Eu disse que a gente vai ter pouco dinheiro no ano que vem, mas a iniciativa privada pode pagar fazendo propaganda. Já tem experiências assim, a gente vai trazer para o Rio. Uma última pergunta, você falou em dialogar, né, que foi uma vitória sua no diálogo. Como vai ser governar dialogando? É uma diferença do que existe hoje, né? Dialogar, ouvir a oposição, ouvir as pessoas
e ter a possibilidade de fazer uma cidade para todos. Como é que é dialogar? É governar para a cidade toda. É entender que você não é prefeito de um lado da cidade. Né? Acho que essa é a diferença da nossa candidatura. É uma candidatura que quer ser governo para toda a cidade, ouvindo todo mundo e não representando um lado. Minha proposta é de unir a cidade do Rio numa prefeitura que cuide de todos. Não é Zona Oeste ou Zona Sul, é Zona Oeste e Zona Sul, não é poder público ou iniciativa privada, é poder público e iniciativa privada. Bom, nós vamos a um último intervalo do nosso break comercial aqui no nosso Deles e Delas e voltamos já já com as considerações finais do deputado federal e candidato a prefeito aqui da nossa cidade maravilhosa, pela rede, Alessandro Molon.